pessoal, começando mais um episódio do All Connected, podcast do Grupo Eletrolar, para falar aí sobre novidades e tecnologias do varejo. Eu sou Igor Lopes, você já estava acompanhando aqui desde o primeiro episódio, né? Esse já deve ser o 13º, 14º, se não me engano, a gente ainda está na ordem aqui para publicar, mas a gente já falou de muita coisa interessante, né? Acho que Omnichannel é a palavra que está presente aí nas mesas de conversa de negócio de qualquer varejo. Se a gente falar de inteligência artificial, falar de novas tendências, de novas tecnologias, até gêmeos digitais para a indústria, tudo isso a gente está conversando aqui. Esse episódio de agora, a gente vai tentar puxar assim, ó, beleza, tem tanta coisa acontecendo, mas como que eu entendo aquilo que é realidade para mim, né? O que vai realmente fazer sentido para mim, o que realmente vai fazer meu negócio ir um passo além. É para isso que eu tenho 3 convidados aqui que vão responder essa pergunta de milhões, né? Porque, putz, tanta coisa acontecendo, como é que eu escolho aquela bala de prata que vai resolver minha vida? Ou será que tem bala de prata, né? Às vezes eu nem sei. Mas vamos lá, deixa eu apresentar o pessoal aqui. Rodrigo Rufka, Head de Marketing América Latina na Körber Supply Chain. Obrigado por estar aqui conosco, prazer. Obrigado, Igor. Obrigado aos meus colegas aí por estarmos hoje aqui discutindo um tema tão sensível. Queria também aproveitar e agradecer a Eletrolar, porque é uma iniciativa muito interessante e eu espero que a gente possa ter aí um papo bem agradável, que a gente possa, de alguma forma, contribuir para o setor e para as pessoas que estão nos assistindo. Boa, e com muito case e muito caso de uso real aí da tecnologia e da inovação nos negócios, que o Paulo tem bastante para contar para a gente. Paulo Camelo, CEO e cofundador da Build, também prazer ter você conosco, Paulo. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor, por Eletrolar. Prazer contribuir e trocar. Eu acho que educação é o que faz o mercado se mover. Então, a gente conseguindo trazer cada vez mais exemplos e troca com experiências distintas, vai ser muito rico. Ansioso. Boa. E Eduardo Ide, diretor comercial da CWS Platform, mas além de tudo, o conector do mundo da tecnologia. Eu já percebi que ele conhece todo mundo. Quando precisar de um contato, é só mandar um LinkedIn para ele. Excelente. Igor, obrigado pelo convite. O Grupo Eletrolar também quero agradecer o convite. Espero que vai ser um papo muito legal. O Paulo conhece bastante, o Rodrigo também, o seu conhecimento. A gente está aqui para colaborar o que for possível. Boa. Bom, são 3 empresas do B2B, às vezes quem está assistindo não conhece muito elas, né? Vamos começar contando um pouquinho da Körber, o que faz. Claro. Supply chain, acho que todo mundo no varejo lida com isso, mas como que vocês ajudam o varejo hoje? Vou contar um pouquinho da história da Körber. A Körber, nós somos uma empresa alemã com sede em Hamburgo. Somos aí mais de 12 mil talentos em torno do mundo, em mais de 100 países, e temos diferentes linhas de negócios, né? Desde maquinário, farma e supply chain. E eu hoje faço parte da Körber Supply Chain, onde a gente, através de tecnologia, trabalha para descomplicar o mercado tão complexo que é o mercado de supply chain. Então, dentro de uma cadeia de suprimentos, né, a gente tem muita complexidade lá dentro. Então, a Körber, ela desenvolve software, automação, robótica, justamente para ajudar o dia a dia, para otimizar os processos e está, com certeza, ali ajudando não só o cliente final, mas também o B2B, que intermedia, né, toda essa mercadoria. Perfeito. Paulo, quando a gente fala de build, como que você tem ajudado o varejo hoje? E também, assim, o seu histórico, né? Você já passou por grandes varejistas aí. Exatamente. A Build surgiu de um momento de direcionar essas dores, Igor. Então, eu e meus sócios temos quase 20 anos de atuação, principalmente em varejo, de múltiplos nichos. Então, a gente está falando de varejo multidepartamental, varejo alimentar, varejo esportivo, outros segmentos como turismo, lazer, indústria. E a Build veio para endereçar essas dores no sentido de por onde eu começo, quais os parceiros de tecnologia necessários, como é que eu efetivamente lanço algo de acordo com o que a minha empresa precisa, como é que eu traciono esses negócios e, principalmente, como é que todos os envolvidos e envolvidas estão capacitados para conseguir evoluir na sua estratégia digital. Então, a Build vem como esse papel de seniorizar com maturidades diferentes todos os segmentos, principalmente o B2B. Acho que tem tudo a ver com o nosso tema aqui hoje, né? Como que eu escolho a briga, né? Como que eu escolho o problema que eu vou atacar e como que eu faço isso da melhor maneira. Eduardo, conta para nós, CWS Platform, como vocês ajudam o varejo? A CWS é uma empresa de software as a service especializada em digitalização de negócios. Então, digitalização dos negócios, vamos só deixar claro, para muita gente pode ser só vou construir um e-commerce, eu estou digital. Na verdade, não é a forma como a gente pensa. Digitalização dos negócios quer dizer digitalizar, sim, a forma como o seu cliente pode comprar diretamente de você, sem necessariamente estar dentro de uma loja. É digitalizar muito vendedor, que esse é o vendedor que atende a grande maioria dos clientes, e esse vendedor ele tem a capacidade de ser muito mais produtivo, dar um atendimento de melhor qualidade para quem está comprando.
E também a possibilidade de você ter produtos de terceiros, né? Porque eu quero ser um one-stop shop em algum momento, né? Eu não quero que o meu cliente fique comprando aqui, mas compre lá, mas compre lá. Sempre que eu puder oferecer os produtos que ele precisa em um único lugar, para ele vai ser uma vantagem e para mim também vai ser uma vantagem. Tem uma vantagem financeira significativa. Então, Ma- essa é a abordagem que a gente está trazendo para o mercado. Mas tem uma questão interessante no caso de vocês, que assim, quando você fala de digitalização, o vendedor da loja já fica de cabelo em pé. Fala, vai levar meu consumidor para o e-commerce, vai tirar minha venda. E vocês têm um approach diferente com relação a isso também. Sem dúvida, né? O approach de digitalizar montando um e-commerce, ele acaba sim trazendo uma grande dúvida na cabeça do vendedor, e o vendedor começa a falar assim: sabe o que é, comprador? Não compra lá no e-commerce, não, porque senão ele vai tirar meu emprego. Vem aqui comprar comigo que eu te dou um descontinho. Na verdade, a nossa abordagem é diferente. Nossa abordagem é o seguinte: estou trazendo para você, vendedor, uma ferramenta de vendas que vai melhorar a sua performance, vai te dar a capacidade de você atender muito mais clientes, que inclusive você vai poder ganhar mais comissão por isso, tá? E isso tudo conversando de uma forma adequada, trazendo isso de uma forma bastante direta, e o Paulo acho que vai trazer muito o contexto aqui da cultura, você fazendo um aculturamento interessante disso, isso tem uma capacidade de trazer um resultado muito grande para a última linha. Então, acho que é essa abordagem que a gente está trazendo. Mas a culturar como, assim? Como que eu falo para o vendedor? Ou como que eu entrego valor para o vendedor quando ele começa a trabalhar com o digital? Eu falo assim, senhor vendedor, olha aqui, eu tenho uma ferramenta para você, não é uma ferramenta para tirar vendas de você e mandar para o e-commerce, é muito pelo contrário, é uma ferramenta que vai te dar mais produtividade, você vai ser mais inteligente, você vai conseguir atender mais clientes, você vai conseguir ganhar mais comissão, você vai conseguir fazer um monte de coisas que o digital vai te trazer de benefício que hoje você não tem. Então, pensa lá, tem um cliente seu que está remotamente, está em algum lugar que não está próximo a você. Ele quer comprar. Como é que ele faz? Nem sempre ele consegue comprar sozinho. O autoatendimento funciona para produtos simples. Para produtos um pouco mais difíceis, é complicado você fazer. E quando você pensa no B2B, é ainda mais complicado, porque tem uma negociação envolvida nesse contexto todo. Então, é importante esse aculturamento e trazer a informação de uma forma correta, que o vendedor vai ser o grande beneficiado, ele é o protagonista desse contexto. Mas eu fico pensando assim, antes de passar para vocês, eu fico pensando o cara numa loja tipo, sei lá, um Magalu ou um Casas Bahia, que seja, qualquer loja de venda de um eletrodoméstico. O cara chega lá para poder comprar uma geladeira. Aí ele percebe que no online está mais barato. Como que você faz para poder associar esse dado, né, de que o cliente foi na loja, mas ele comprou no online, ou mais que isso, o vendedor da loja, no tempo ocioso dele, pode atender no online também, né, e ter ali os ganhos e o aconselhamento dessa venda no digital? O que eu acho, né, essa pergunta do preço é uma coisa interessante, né, porque no passado ficou, e o preço do online versus o preço da loja tem que ser igual, tem que ser diferente. Como é que eu faço isso? Tem um contexto que, por exemplo, quem já conhece as farmácias já deve ter percebido isso, é one-to-one. O seu preço é um, o meu é outro, do Paulo é outro, do Rodrigo é outro. E não dá para entender. E não dá para entender. E não é um problema. Então, na verdade, o que você precisa fazer? Você precisa entregar o preço correto, que seja justo, que seja viável para quem está comprando, que você tenha, no final, margem e, ao mesmo tempo, você tenha a conversão. Né? Então, tem esse balanço que é significativo. E você tem que trabalhar com isso. É fácil? Não é, mas tem uma jornada que tem o passo a passo para você chegar lá. Concorda, Paulo? Concordo super e exemplifico, né? Essa jornada que o Edu comentou, eu vou sair um pouco de eletrônicos, mas só para fazer a referência e o gancho. Na Vivara, 5 anos atrás, a gente fez um processo em casa de como utilizar a força de vendas, começando com o piloto, de forma gradativa, mas no final ultrapassando as 1.000 vendedoras que tinham de lojas físicas para utilizarem ferramentas digitais e plataforma e mensageria como uma alternativa para incrementar a venda. Acho que o que o Edu comentou aqui não é algo para obstruir as vendas, é algo para complementar. São mais ferramentas. Qual vendedor, vendedora não quer ter mais insumos? Poxa, eu tenho esses produtos aqui em estoque, mas se eu tiver uma prateleira infinita, a tecnologia possibilita eu ter mais ofertas. Se eu consigo, via tecnologia, associar a minha venda, mesmo no ambiente digital, ao meu código de vendedor, vendedora, eu também consigo romper barreiras no famoso, daqui a pouco eu volto para resolver na loja, né? Não, não precisa nem voltar, você pode fazer isso em casa, no seu horário, e olha, tá aqui
o meu código de vendedor, meu código de vendedora, estão aqui os outros produtos. Se precisar de alguma informação adicional, estou à disposição para fazer essa venda consultiva, e isso vai eliminando barreiras, vai eliminando dificuldades, fazendo com que o bom vendedor, a boa vendedora, tenha ainda mais força para conseguir converter. Então não é uma antítese, é uma soma. Mas nesse caso não precisaria nem do código, né? Se de repente ela pedisse o CPF só para registrar o atendimento, o último contato daquele cliente foi na loja tal, com o vendedor tal, na hora que ela entrar no site e fizer a compra, já poderia estar associado. Poderia ter até o carrinho pronto, né? Essa conversa que você bota teve. o tempo ali, 30 dias para ela voltar ao contato, sei lá. Exato, aí você entra como a regra de atribuição, né? Você pode vincular a intervalo de tempo, você pode vincular a raio de atuação, então o comprador que fez algo próximo àquela loja pode ser associado àquela venda. Então existem vários canais, mas eu acho que um aspecto importante é não tem barreira. Você não tem ainda tecnologia para isso, conversa com o Edu para resolver. Mas enquanto está conversando, você tem a oportunidade de começar pequeno, mostrar esses números financeiros para a empresa e para a força de vendas e ir crescendo. Existem muitos caminhos e a gente precisa trazer, já que houve vários outros episódios sobre oportunidades, esse pensamento ágil em empresas B2B. A gente precisa, com estrutura, com processo, com indicadores, mostrar que é possível ter um passo melhor do que o outro gradativamente. Mas tem um detalhe que o Paulo não contou, aliás, dois. Isso aconteceu no período de pandemia já, não? Também. Período de pandemia, e a Vivara ela tem um registro muito bom de todas as vendas, porque né, todas as vendas da Vivara precisam ser registradas. Então, assim, você tinha uma base boa de dados para trabalhar. Exato. Né? Então, acho que isso ajudou bastante. Você já tinha o contato de todo mundo também. Então, assim, talvez uma primeira lição: organiza a sua casa para você conseguir fazer as coisas que a gente está falando aqui. Né? Perfeito. E existiam os dados, mas não existiam os dados estruturados. O Rodrigo estava até comentando sobre isso no nosso papo anterior, de a Vivara, por causa de configurações de COAF, precisa ter 100% das compras registradas. Então, é o sonho de todo varejista, né? Você tem toda a compra com CPF atribuído. Nas farmácias, etc. É um caso específico do segmento. Só que, mesmo com tantos dados, não existia uma estruturação e uma classificação para isso. Acho que episódios anteriores vocês falaram sobre CRM, sobre a omnicanalidade. Então, não foi em função da pandemia, foi uma preparação que já vinha acontecendo, mas que foi acelerada de como é que eu utilizo essa base de clientes, como é que eu classifico, como é que eu atribuo essa base de clientes à minha força de vendas e como é que, de uma forma integrada, isso funciona melhor do que canal isolado. Então, quando a gente está falando de multicanalidade e dados de clientes, a gente está dizendo que o Eagle é o meu cliente VIP porque ele tem recência, ele tem frequência, ele tem valor, mas os últimos atendimentos do Eagle foram na loja X pelo vendedor Edu. Então, se eu atribuo o Eagle ao Edu e proporciono uma tecnologia em que o Edu entre em contato com o Eagle, com o histórico de vendas, mostrando o lançamento, mostrando uma oportunidade, a propensão de compra é muito maior, porque eu estou utilizando a força de vendas com especialização, eu estou usando a sua base histórica e a tecnologia proporcionando todo esse meio de campo. Então, é negócio impulsionado pela tecnologia, não tecnologia por si só. Boa. A gente está falando aqui na ponta, né? Mas quando a gente começa a ir para trás, a gente tem toda a cadeia aí, que aí o Rodrigo pode falar bastante para nós sobre isso. Exatamente. Supply chain, né? Quando a gente fala nessa complexidade que é, como você colocou no começo, o que dá para fazer para otimizar aí? Ou o que você tem visto aí de boas práticas no mercado? O que vocês têm oferecido para o varejo? Hoje a gente sabe que o perfil do consumidor final é muito dinâmico, né? E ele muda muito rápido, né? Então hoje qualquer experiência de compra nova pela internet, o cara recebe ali no dia, né? E no máximo ali ele aceita receber ali dentro de 2, 3 dias. E quando a gente volta, né? A gente volta esses passos e entra dentro de uma cadeia de suprimentos, né? Qual que é a complexidade de você movimentar isso? Imagina, por exemplo, num CD de alimentos, né? Que você tem a questão do vencimento, você tem a questão da temperatura, enfim. Então, antigamente, antes dessa questão muito forte de tecnologia e dessa mudança do consumidor, às vezes o cara fazia uma compra ali online e só para você movimentar o produto dele dentro do CD demorava 1 dia, 2 dias, né? E hoje isso não é mais aceito se você contabilizar, né, todo o processo logístico, hoje esse atraso não é muito bem aceito. Então a tecnologia ajuda hoje a gente ter muito mais controle, a ter otimização, a conseguir saber onde que eu vou colocar da melhor forma aquele produto, o produto que sai mais,
como foi dito aqui, a questão das informações, dos dados. Então, hoje, a gente tem um produto, por exemplo, que é o Slotting, que a gente sempre fala que ele tem um quê de inteligência artificial, mas ele consegue entender, através de comportamento, através de práticas, a gente cria um padrão de como colocar da melhor forma os produtos, já imaginando que aquela região, que aquele tipo de cliente vai pedir determinado produto, e a gente vai conseguir movimentar até a área de picking de uma forma tranquila, sem trânsito, sem atraso, sem nada. Boa. Quer complementar, Du? Tem a ver Quero com... sim. Eu acho bastante interessante o que o Rodrigo falou, né? Porque o que acontece, né? Hoje, você precisa de velocidade, né? Dependendo do segmento, de muita velocidade, certo? Então, por exemplo, o setor farmacêutico, você quer um produto, você quer ele para umas poucas horas, né? Então, é realmente importante você ter isso. Mas só trazendo um tempero adicional, né? Que eu acho que vale a pena a gente citar também, o Omnichannel, né? Sim. O Omnichannel tem um peso muito significativo, né? Porque quando a gente pensa, né, no exemplo que o Rodrigo falou, tá, a gente está pensando no estoque que está disponível num grande CD. Legal, isso é importante, tem que ter um grande repositório, mas a gente tem que pensar também na última milha. Então, eu quero ter um produto rápido. Vamos pensar aqui, quebrou o celular. Cara, quem que vive um dia sem celular? É muito difícil, você precisa resolver isso rápido. Como é que você vai resolver isso rápido? Pô, será que vai sair do CD lá de Extrema, lá em Minas Gerais, que tem um melhor contexto de impostos e tudo mais? Pô, vai demorar um dia para chegar para mim. Mas e se eu puder saber que esse produto está lá na loja? Está na loja próximo da minha casa, próximo do meu trabalho, eu vou passar em frente, eu vou passar próximo. Por que essa informação não está disponível? A grande maioria dos varejistas não consegue disponibilizar isso. E aí, quando ele não consegue disponibilizar isso, ele não consegue atender o cliente de uma forma rápida, e às vezes ele pega, não, eu vou mandar para o quebrou o celular do Rodrigo? Peraí, eu vou mandar lá do meu CD, que está na Moca, mas o Rodrigo mora no Morumbi. E isso tem uma distância super longa. São Paulo tem muito trânsito. A gente, obviamente, não está falando um exemplo de São Paulo, mas isso se aplica para outros lugares, né? Porque pode ser que tenha disponível numa cidade menor do interior e o cliente está na outra. Como é que você faz isso? Né? Então é importante você pensar também no contexto omnicanal, porque o omnicanal vai ter um ganho significativo em termos de preço de logística, vai ter um ganho significativo em termos de velocidade de entrega, de qualidade do atendimento do cliente. Inclusive, o seu vendedor pode vender outros produtos quando a pessoa se escolher e buscar na própria loja. Se você me permite completar, Edu, hoje essa compra online, essa velocidade, ela é tão importante que qualquer falha no processo, o cliente cancela a compra. E daí, voltando, né, para a minha realidade, a logística reversa, ela é muito mais complexa do que simplesmente você tirar um produto do centro. Quando você traz ele de volta, daí você já tem um ambiente que é bem complexo, você consegue complicar um pouco mais. Então essa agilidade, ela é fundamental. Não, e aí a gente deu o exemplo aqui da Saks, é um case da Salesforce que eles estavam mostrando no último Dreamforce, que é um atendimento com inteligência artificial que subiu a barra, assim, algumas vezes, porque você pode entrar em contato pelo chat. Ah, comprei tal roupa assim, assim, Saks vende outras coisas, né? Eu comprei tal produto assim, assim, e eu preciso devolver, não ficou bom para mim, porque o tamanho engordei um pouco e tal. Ah, beleza, você quer devolver? Ah, beleza, mas eu quero usar isso na quarta-feira. Ah, tá, porque o tempo de logística reversa não vai dar certo e tal, até você mandar. Mas existe essa peça na loja tal que está perto da sua casa, porque ele já foi buscar informação de onde mora, né, de onde você está, então você pode buscar lá agora se você quiser. Leva a sua roupa, lá eles mesmos fazem a troca. Isso é um exemplo clássico do Omnichannel funcionando da melhor maneira, né? Sem dúvida, você tem que ter acesso ao estoque, né? Disponibilidade para você recomendar isso de uma forma correta, né? Imagina também você fazer isso, não, vai lá trocar em tal lugar, né? Chegou lá, não tem. Chega lá, não tem. Ah, então, acabou. Né? Porque até numa dessas você podia até, né? aí você podia até, nesse caso aí, falar, beleza, você está indo? Tá bom, tô deixando reservado para você até tal hora. Né? Pronto, já fica separado, ele não perde essa viagem. Perfeito. Acho que o conceito da omnicanalidade está muito bem definido, né, mas a prática não tanto, né? Então, quando a gente fala sobre essa questão da omnicanalidade, eu concluí o mestrado ano passado na USP e o meu tema foi o futuro do e-commerce no Brasil. Entrevistei mais de 160 especialistas para simular 4 cenários, qual deles era o mais propenso.
disparado, mais de 80%, integração do on com o off numa jornada Uhum. omnichannel. Então, se não houver integração do on com o off, não há uma experiência propícia para o cliente final. E a tecnologia entra na camada de eficiência, né? Porque tudo isso que a gente está falando eu quero ter o cliente e a cliente numa experiência fluida de todos os canais. O Kotler acabou de lançar o Market 6.0, que ele está trazendo uma evolução do Omnichannel, que é como é que eu entrego uma experiência imersiva, uma vez que todos os meus canais estão de uma forma integrada, realizando o multichannel, o Omnichannel. Só que isso a gente precisa entender o momento de cada uma das empresas. Uhum. Se para fazer isso eu vou estourar o meu caixa, se para fazer isso eu não vou ter um P&L em que fique aterrissado, se eu só vou conseguir priorizar uma atividade estruturante e não vou conseguir pegar o país todo, vou pegar uma região ou outra, o importante é dar esse próximo passo, né? Eu acho que tem muitas atividades que conseguem evoluir, mas a omnicanalidade ideal, existe até um artigo falado sobre isso, é uma utopia. Uhum. Porque 100% de entrega não vai acontecer. O que precisa é chegar o mais próximo possível dos 99,9%. Mas a omnicanalidade e os outros termos, Unified Commerce, Meta Marketing, o que quer que seja, é você associar a eficiência que a tecnologia traz com a experiência que os consumidores estão buscando daquilo. Muito tempo atrás, se eu recebesse um produto em 2 dias, maravilhoso. Se hoje Hoje não demora é, mais né? de 24 Você horas, já, a minha experiência já você mudou. já fica em dúvida. Cara, eu comprei da sua marca online. Pô, como assim eu não posso devolver na sua loja física que está aqui no meu bairro? A experiência mudou. Então a tecnologia precisa entregar essa experiência, mantendo a eficiência e, da cortina para trás, como é que esse economics fecha a conta, né? Então acho que entra muito nesse cenário. Omnichannel não é um desejável, é um necessário. Sim. Agora é o como você faz e principalmente gradativamente. E E aí? dessa cortina para trás tem um mundo, né, Rodrigo? Tem um Pô, mundo. E um ponto que eu acho que é muito interessante é, acho que a gente comentou ali enquanto a gente discutia um pouquinho alguns temas, essa mudança muito rápida do perfil do consumidor, né? Então, se a gente puder dar uma dica para as pessoas que estão olhando, que estão assistindo o nosso bate-papo, eu acho que você ter o dado, né, você conseguir identificar padrões ali dentro da tua operação, você já sai um passo à frente. Agora, se você conseguir identificar a mudança no perfil, na pessoa, né, você consegue ter uma visão um pouquinho médio e longo prazo. E isso aí a gente está falando de todos os setores, né? Essa nova geração que vem, os novos tomadores de decisão, o novo perfil de consumidor. Então, eu acho que assim, quanto mais informação a gente tiver na mesa, mais a gente vai ser assertivo em alguma tomada de decisão, né? Então, eu acho que esse é o ponto. A gente não olhar só para dentro, mas olhar um pouquinho para fora também. Eu queria completar, né, falando um pouco agora, puxando para a tecnologia, que é a minha especialidade, né? Quando a gente fala de omnichannel, né, uma coisa que a gente nota muito é que, poxa, todo mundo quer fazer um omnichannel, né? Mas é fácil fazer um omnichannel? Depende, né? Depende. Eu acho que uma coisa que o Paulo fala muito, né, que eu conheço o Paulo de algum tempo já, é da cultura. Então, a cultura para você construir esse modelo de omnichannel é extremamente importante. E outro ponto que é extremamente importante é a tecnologia. Por quê? Porque grande parte das tecnologias que estão disponíveis para você se movimentar para o omnichannel, elas são tecnologias standalone. E quando você precisa conectar várias tecnologias standalone, tem o custo e tem a dificuldade das integrações. E esse é um ponto que pouca gente acaba prestando atenção, mas que ele é extremamente importante para você conseguir executar. Porque senão você fala, poxa, eu tenho, ó, o meu CRM é um, mas a minha ferramenta de front de loja é outro, que é diferente da minha ferramenta de e-commerce, que é diferente da minha ferramenta do que o vendedor usa. Isso, se não tiver o mais próximo possível de um único ambiente, isso vai deixar um projeto extremamente complexo, extremamente caro e difícil de ser executado e mais ainda difícil de dar ROI. Então, acho que isso é uma dica que eu dou aqui para os nossos
nossos telespectadores, se eu puder chamar assim, né? Espectadores. Que eles possam pensar nisso. É extremamente importante você pensar em ter uma tecnologia que seja robusta, mas que ela seja muito, muito mais concisa. E aí você fala muito de comunidade, né, de plataforma também. Sim, eu acho que tem um ponto relevante que deve acontecer nos próximos anos no Brasil, que é a criação de ecossistema. Ecossistema, perfeito. A criação de ecossistema é onde vai ter a vantagem competitiva significativa para as empresas. Então, quando você olha para o mercado, né, bom, eu sei que o Paulo conhece bastante também, mas olha lá, o que está acontecendo, né? Pô, tem uma empresa que vocês devem conhecer que chama BIS, que é a empresa da Unilever. O que a Unilever está fazendo, cara? A Unilever está se metendo em tecnologia? Sim, a Unilever está se metendo em tecnologia, ela está construindo uma plataforma para se tornar one-stop shop de negócios pequenos que compram produtos do tipo refrigerante, chiclete, chocolate. Ela quer que essas empresas pequenas consigam fazer todas as compras em um único lugar. E para que ela está fazendo isso? Porque ela quer liderar esse movimento. Ela, sim, quer oferecer primeiramente os produtos da Unilever para refrigerantes e os produtos que a Unilever atua, mas ao mesmo tempo ela quer servir melhor esse cliente dela e trazendo outros players. Traz a Nestlé, traz a Rect para vender produto de limpeza, traz a Adams para vender chiclete. Isso tudo, quando ela consegue construir e liderar esse processo, ela passa a ser praticamente dona do cliente. E aí ela vai ter a capacidade de falar, não, agora é um pouquinho mais para cá, agora é um pouquinho mais para lá, agora eu vou favorecer esse meu parceiro, agora eu vou favorecer meu outro parceiro, inclusive com a possibilidade de retail media, começa a ter movimentações extremamente significativas, né? E só complementando, né, que você nos pediu, retail media é quando você oferece, o varejo oferece alguma forma de promoção para a indústria poder aparecer mais, quer seja uma ponta de gôndola, quer seja no meio digital ter um banner, quer seja ter uma campanha de e-mail marketing, né? Mas isso é extremamente relevante, né? Então, acho que os meus 2 cents aí sobre esse assunto aí. Boa. Você quer complementar? Ecossistema é um tema enorme, né? Tipo, o ecossistema é algo que, se a gente olha nos diferentes segmentos de varejo, o Magazine Luiza, nesse momento que a gente está gravando aqui, acabou de lançar o MagaluPay, que é a instituição financeira, para conseguir pegar uma fatia complementar ao cenário de e-commerce. Mercado Pago, do grupo Mercado Livre, tem mais de 50 milhões de usuários cadastrados e é uma das principais fintechs do país. Essa empresa é uma empresa de varejo, é uma empresa de marketplace, é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de envio, de supply, é um ecossistema. Porque isso que o Edu falou é como é que eu tiro barreiras no processo de compra. A barreira pode ser física, com lojas descentralizadas, logística reversa, mas a barreira pode ser o meio de pagamento, a barreira pode ser o acesso às informações, e construir ecossistema é fazer com que você tenha todos os problemas endereçados. Então, se a Amazon começou com livros e hoje tem dezenas de milhões de SKUs, como é que a gente, trabalhando com as empresas que estão escutando a gente em seus determinados segmentos, poxa, como é que eu vou concorrer com um Mercado Livre, com a Magalu, com a Amazon? Atenção do cliente, que foi o que o Edu estava trazendo. O ecossistema é como é que você converte a atenção em ação. Se você quer monetizar essa ação, projeto de retail media. Se você quer converter essa atenção em produtos próprios, mundo ideal do varejo. Se você não está no momento de venda para o seu sortimento, mas você complementa com sortimentos relevantes no seu perímetro, poxa, eu vendo geladeira e eu complemento com fogão, e eu complemento com refrigeração, eu complemento com ar e ventilação, complemento com outros, mesmo que eu não tenha isso, eu estou atendendo. Então, falar de ecossistema é falar de cultura de atenção e de monetizar essa atenção em negócios. Rodrigo, você considera que o que vocês fazem é um pouco de ecossistema também? Porque quando você começa a compartilhar CD, quando você começa a compartilhar estrutura assim com vários players, né, que querem a mesma coisa, de uma certa maneira você também otimiza para cada um deles, para cada um desses Com players. certeza. Né? Com certeza, porque eu já tive a oportunidade de visitar aí alguns CDs, né? E é incrível, meu, porque você chega, você fala, vamos entender como que funciona, né, a dinâmica. Eles têm um sistema, por exemplo,
que eles dão entrada para as mercadorias que chegam através dos caminhões. E dali, o rapaz ele importa, às vezes em uma planilha de Excel, ele importa aqueles dados para jogar no sistema oficial que eles têm. Só que um já não conversa com o outro porque você tem o fator humano trazendo de um lado para o outro. E daí, quando você vai para a questão de inventário, você precisa ter uma logística reversa. Quando você volta, você tem que voltar de forma manual. Então, o nosso objetivo, realmente, o WMS, né, que é uma das principais soluções que hoje a gente tem, ele tem o objetivo de integrar todas as soluções, e ele é capaz de, além da questão de integração, da geração do ecossistema, a gente consegue trazer automatização para o processo. Desde automatização através de esteira e o produto ele fica andando sozinho no centro de distribuição, ou até mesmo através de robótica, onde a gente tem os robôs, ao invés de você automatizar o cara que aperta o botão ali, né, você vai automatizar o cara que anda nas ruas ali e traz e faz o picking. Então, a gente consegue integrar todo esse ecossistema, né, realmente com um único objetivo: otimizar o processo para o nosso cliente B2B, entregar de uma forma mais ágil, né, para o cliente final, para o cliente do varejo, e fazer com que toda essa fluidez dentro da cadeia logística no Brasil, que hoje é um dos setores, se não um dos mais importantes aí, junto com Argo, com tecnologia, e a gente consegue fazer essa fluidez para que as coisas andem, para que o Brasil continue andando, né? Mas, Paulo, eu acho que você tem um caso que ilustra bem isso que a gente está falando, né, de marketplace principalmente, e também dessa coisa de soluções separadas que não se conversam. Você acabou de atender o Grupo Zema, você acabou de fazer um projeto legal com o Grupo Zema que vai um pouco nessa linha, certo? Assim, acho que talvez seja um exemplo legal de mostrar o que eles erraram no começo, como que foi corrigida essa rota e como que hoje está tendo benefícios com esse trabalho. Legal. Não, o Grupo Zema é uma super Gigante. referência. Então, o principal grupo varejista de Minas Gerais, tem atuação em várias outras, centenário, e eles possuem várias unidades de negócio. E a gente, enquanto Build, continua trabalhando com eles na unidade de negócio Marketplace. E o que aconteceu? Até em sintonia com o que o Edu trouxe, eles fizeram uma coxa de retalhos, que não é incomum, né? Provavelmente quem está escutando a gente já ouviu o fornecedor A, B e C trazendo soluções que poderiam ser relevantes e quer pegar um pouco de tudo. Então, existia uma plataforma de e-commerce, existia um gerenciador de lojistas para o marketplace chamado Service Center, que não eram do mesmo universo, e vários outros fornecedores necessários para fazer uma venda online de marketplace, meios de pagamento, parceiros logísticos, etc. O termo oficial, quando a gente fala de organizar isso, é revisar a arquitetura de sistemas, né? Então, como é que os processos fluem melhor de um sistema para o outro, mas especificamente no caso Zema, a gente não mudou nenhum sistema, e no intervalo de 1 ano, nos dados públicos, a gente aumentou em mais de 10 vezes o faturamento que eles tiveram nessa unidade de negócio comparado com o ano anterior, com os mesmos sistemas e com a mesma equipe dedicada para o projeto. Isso é mágica? Não, isso foi governança de dados, estruturação e priorização. Quando a gente olha a realidade do negócio, quais são as fortalezas? Grupo Zema, super referência no segmento, segmentos que possuem muita penetração, ticket médio alto e uma possibilidade de empresas multinacionais e nacionais quererem atuar mais fortemente. A gente fez uma revisão em algumas etapas. A primeira foi, quais são os lojistas mais relevantes? Não vamos pegar uma cauda longa, vamos trazer players que consigam fazer isso. Vamos capacitar a equipe, e é esse lado de cultura que a gente falou mais cedo, como é que a equipe, com indicadores apropriados, entendendo o porquê está sendo feito aquilo que precisa ser feito e não estava sendo feito antes. É mais meia hora no meu dia? É mais meia hora no meu dia, mas é mais meia hora que está refletindo nesse indicador por causa dessa questão e que está, no final, contribuindo com a meta. A gente trazendo essa cultura de tráfego, lojistas apropriados, capacitação de equipe e mostrando para todo mundo como esses processos nos sistemas funcionam ou poderiam funcionar melhor, a gente extrai o máximo do que já tem para, numa página 2, como é que você organiza eventualmente esses sistemas de uma forma que não precise ter puxadinhos, de uma forma que você tenha uma vertical única que enderece todos esses pontos. Mas mesmo se o caso de algum dos espectadores agora seja de, poxa, eu estou vinculado com essa plataforma por um tempo maior, como é que você otimiza isso a partir de visão de negócio? Então, o Grupo Zema foi um desses exemplos em que você consegue
com processos e pessoas olhando para o mesmo lugar, num plano de negócio estipulado, alcançar resultados melhores do que você tinha antes. Eu acho que esse caso ilustra bem o tema do nosso episódio aqui, né? Como que eu evoluo, como que eu inovo com olhar de resolução de algum problema do negócio. Aí você tinha um monte de KPI, um monte de indicador que mostrava o resultado na ponta. O que vocês dizem assim para quem está assistindo também nesse sentido? Onde inovar? Ou que tecnologia eu devo olhar? Ah, IA agora é hype. Metaverso foi hype até 3 anos atrás, mas aí, enfim, né, deu no que deu. Como eu olhar para tudo isso e pensando que a gente está vivendo também uma vida de cachorro, né? Cada ano vale 7. Então, como que eu olho para algo hoje, implemento algo hoje, sabendo que, sei lá, daqui um ano eu vou ter que mudar o rumo, e tudo bem mudar o rumo? É muita coisa para a cabeça, né, nesse momento. É bastante coisa, é bastante possibilidade, né? É. Você tem que olhar e quando você olha, você não tem tempo nem dinheiro para fazer todas, né? É. Você tem que escolher Então, a como briga escolher? certa. Bom, a minha experiência vamos dizer assim, aonde eu estou concentrando os meus esforços, está sim nesse contexto de digitalização e de omnichannel. Para mim, isso tem ganhos significativos de última linha, são ganhos que são facilmente mensuráveis, de grande porte, você pode mudar o negócio nesse contexto. Eu acho que as empresas deveriam pensar mais nisso, apesar de grande parte delas achar que isso é muito difícil e é muito demorado e muito caro para Vai ter que fazer. começar. Não necessariamente, tá? Você consegue fazer isso por etapas, você consegue ir colhendo resultados ao passo que você vai investindo, então dá para você ir fazendo aos poucos cada uma dessas etapas. Eu acho que tem resultados que são significativos, tá? E você, Rodrigo, como que você olha, como você escolhe a guerra que você quer lutar, ou como que a Kobe faz isso? Eu acho que assim, muito bem explicado aí. Eu acho que o principal ponto é o foco no cliente, né? Quando a gente tem essa briga dentro de casa, a gente sabe que a gente tem a questão cultural da empresa, né? Que a gente tem que às vezes ser disruptivo, a gente tem que provar. Mas quando a gente chega na ponta e fala o foco é no cliente, eu acho que todas as áreas trabalham juntas, né? Então, dentro da Corber, né, um dos nossos lemas hoje é foco no cliente, né? Então, toda vez que a gente trabalha para uma nova tecnologia, ou até quando a gente oferece isso, o nosso time de vendas, ele entra em campo para falar, a gente olha e fala, vamos olhar para o teu cliente e vamos ver de que forma a gente pode colocar a melhor solução. Você, Paulo, o que te direciona assim no... Super de acordo com o Rodrigo, o Edu também contribuiu super. E eu acrescento com um cenário de metodologia, né? Então, foco no cliente deveria ser o Sempre. drive, se não há cliente, não há empresa. Né? Seu cliente pode ser perfil A, B ou C, mas sem o cliente, você não vai ter negócio. Como é que você prioriza esse negócio? A metodologia de crescimento, a metodologia de growth, que várias empresas adotaram, tem 4 etapas. Dados e insights, ideação, priorização e execução. Então, antes de sair fazendo, como o Edu pontuou, como é que você consolida os seus dados e insights disponíveis? É a sua base de clientes, são os seus fornecedores, é a sua equipe interna, a sua força de vendas, relatórios externos, e no evento da Eletrolar, dados e insights. A partir desses dados e insights, você começa a ter, poxa, existem essas ideias daqui. Então, com todos os crachás trazendo esse aspecto. Mas você, na etapa seguinte, prioriza não em função de crachá, mas sim em função dos dados e insights que você coletou antes. E aí, nisso, você consegue sair com um roadmap para executar. Caramba, se isso daqui vai demandar menos investimento, menos recursos, eu consigo ter algo para tangibilizar o resultado, vamos começar com isso. Se tem uma oportunidade muito grande, mas eu preciso ter várias etapas estruturantes, como é que eu consigo, no conceito de mínimo produto viável ou quaisquer outras atribuições, executar a partir de uma priorização baseada em dados e insights. Então é isso que Uber fez, é isso que Airbnb faz, é isso que várias empresas que estão conseguindo ter uma atração grande estão fazendo. Isso é realidade para a gente, isso é abrasileirado, isso nossa realidade tupiniquim encaixa, porque os dados e os insights todas as empresas possuem, precisa organizar para executar de uma forma racional. Boa. Pessoal, assim, acho que as coisas estão tão rápido, como eu falei, né, que assim, será que dá pra gente pensar no que seria aí um driver de transformação digital para daqui 3, 5 anos? Você consegue imaginar onde a gente vai chegar numa próxima etapa? Posso começar? Vai lá. Para mim, os vencedores vão começar nesse modelo de construção de ecossistema. Em 3 a 5 anos, quem não tiver
participando de uma forma organizada e forte, você corre o risco de ficar para trás. Então, para mim, tem Omnichannel certamente extremamente importante, mas esse contexto de você pensar como é que você vai organizar o seu ecossistema é uma discussão de CEO, uma discussão de conselho que tem que existir e não adianta deixar para depois, porque se você não começar a pensar agora, você pode ter certeza que o seu concorrente já está pensando. Eu concordo 100%, Edu, e eu só complemento que é um processo árduo. É tempo, é suor, é investimento, e como você bem disse, se você não começar agora, daqui a 3, 5 anos você já vai estar Tá morto. para baixo da fila. E aí, Paulo? Concordo tanto com isso que quando a gente falou antes sobre Vivara, várias coisas que foram possíveis foi porque tinham começado 2, 3 anos antes. Então, o cenário de integrar a força de vendas, o cenário de prateleira infinita, não surgiu de 1, 2 meses pós-pandemia. Isso eram projetos que estavam sendo discutidos pelo conselho, que estavam sendo discutidos pela alta liderança, e o timing conseguiu ser apropriado para isso. Então, concordo absolutamente com os colegas e só complemento o cenário de imersão, de experiência. Para garantir a experiência, a gente precisa ter um ecossistema, precisa ter o trabalho árduo de processos, mas se a gente não faz com que os nossos consumidores estejam inseridos numa experiência diferenciada. A experiência diferenciada não é o metaverso ou realidade aumentada virtual, não. É como é que eu me sinto efetivamente atendido ou atendida para o meu problema. E isso é a venda consultiva, é a plataforma de tecnologia, é o processo que deixa a experiência fluida. Então, quando você tem essa preparação de alto nível, somado à visão de cliente, com um ecossistema que nada mais é do que resolver todos os problemas da jornada, não tem como dar errado. Mas aí a gente volta no ponto inicial da nossa conversa aqui, que é cultura. Não adianta ter esse monte de tecnologia, esse monte de ciência de foguete, se as pessoas não usam da melhor maneira, né? E aí, assim, até voltando num ponto, como que eu faço quando a empresa é muito travada, quando às vezes eu tenho que ficar provando meu ponto o tempo inteiro, e principalmente quando eu vou começar um processo que só vai ter resultado a médio e longo prazo, como que eu convenço esse board de que, cara, eu preciso começar isso aqui, por mais que eu não tenha resultado agora? Qual o caminho que vocês mais têm visto, assim, de ser, que tem funcionado no mercado? Eu acho que quando a gente tem metas pequenas, beleza, vai lá. Mas quando a gente tem que começar a organizar algo, mas pensando no resultado a médio e longo prazo, é mais difícil da gente convencer, não? Acho que o método Agile ajuda muito, né? É. Então você começa com o MVP, você faz alguma coisa, estuda quais são as possibilidades e tenta escolher alguma que você consegue com o menor investimento e menor esforço e talvez menor tempo, você consegue já entregar alguma coisa. E aí o pessoal começa a entender o que está sendo entregue e começa a comprar ideia junto. Então, não é falar assim, eu vou fazer um Big Bang como era no passado, a implementação de RP, como era no passado a implementação de CRM, eu vou fazer aqui, ficar 2 anos aqui, 2 anos estudando aqui, vamos fazer um blueprint, depois do blueprint a gente vai fazer a implementação, 150 consultores participando numa empresa de grande porte, e aí daqui a 2 anos a gente vai ter o cut over, e vamos fazer o go live, num processo waterfall. Então, isso, cara, não é. Acho que o modelo hoje vamos pensar de uma forma agile, vamos olhar aqui para a nossa casa, ver onde estão as melhores oportunidades que eu possa fazer de uma forma rápida, com um investimento menor e com algum resultado. Não precisa ser um resultado estrondoso, né? E aí você começa a culturar isso para dentro da empresa. Todo mundo começa a falar, nossa, fizemos aqui, gastamos pouco, um projeto que foi rápido, começou a ter já dar algum resultado. Poxa, interessante, vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo, vamos fazer o próximo. E eu acho que ideia puxa ideia também, né? Exatamente. Chega um pouquinho, você consegue chegar para lá daquela montanha. E você tem que experimentar, porque se você não experimentar, você não sabe se vai dar certo ou não. Vão ter erros? Vão. Corrija rápido. Vão ter ideias diferentes? Cara, vamos testar. Então, isso é fundamental para o modelo de hoje, para você ser bem-sucedido. Perfeito. Quer complementar? Não, esse gancho de cultura, eu sou entusiasta disso, e só 2 centavos a mais, multiplicadores e concorrência saudável. Quando você tem numa equipe, principalmente uma equipe maior,
alguns multiplicadores. Então, força de vendas, isso acaba sendo mais tangível. Eu tenho regionais diferentes. Uma regional adotou esse teste e nesse teste acabou tendo performance melhor no MVP, como o Edu explicou agora. A outra, poxa, tem que ser saudável, mas caramba, olha, poderia estar vendendo mais. Eles cresceram X%, tiveram esse outro indicador. Então, tendo esses multiplicadores dentro de casa, né, então pega um nicho, pega um bloco, pegam pessoas que têm menos resistência, que você vai gradativamente trazendo o restante. Então esses multiplicadores internos fortalecem muito e eles viram seus champions, viram seus campeões para dizer, eu fiz, deu certo, com as mesmas coisas que vocês têm aqui, então vem comigo. Perfeito. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, mas tem mais algum ponto que vocês gostariam de trazer? Algum último insight que vocês pensaram aí que faça sentido a gente botar na mesa? Eu acho que, para quem estiver nos assistindo, né, às vezes a tecnologia assusta. Tudo isso que a gente colocou aqui na mesa, às vezes, para uma empresa com menos investimento, pode assustar, mas a verdade é que não. Eu acho que existe... a tecnologia ela está aí para ela ajudar o dia a dia, independente do tamanho da empresa, independente do investimento que a empresa tenha. Então, assim, acredite na tecnologia, acredite nos dados, né? Quanto mais informação a gente tiver, mais assertiva vai ser a nossa tomada de decisão. E a tecnologia ela está aí para ajudar o nosso dia a dia. É isso. Boa. Queria comentar também, né, o que eu vejo muito em termos de concorrência, né? Vamos pensar, né? Olha, vamos olhar os bancos, né? Que são empresas que investem muito em tecnologia, né? Por um lado, você tem os grandes bancos extremamente reconhecidos aí, você começa a ver algumas empresas que estão desafiando eles, né? O Nubank é um caso bastante específico, né? Então, é um investimento em tecnologia. Nubank não é um banco somente, é um banco extremamente tecnológico e ele está conseguindo desafiar os grandes, coisa que ninguém pensou que iria acontecer alguns anos atrás. Ele está desafiando, está trazendo números incríveis, né, resultados incríveis. Então eu acho que a tecnologia pode sim colaborar, obviamente tem que caber no bolso de cada um, tem que estar no timing certo, né? E eu acho que tem empresas super interessantes aí para ajudar, né, consultorias e tudo mais, mas eu acho que tecnologia dá resultado. Perfeito. E pessoas, né? Aculturamento e tecnologia. Tecnologia para pessoas. Para pessoas, perfeito. Obrigado. Ei, Paulo. Totalmente de acordo. E minha última dica, peça ajuda. Gente, vocês, enquanto B2B, vocês têm o potencial de errar menos e chegar aos resultados que vocês querem em menos tempo, se houver pessoas ajudando nesse processo. Podem ser CSs, podem ser diretores comerciais, podem ser sócios, consultores, mas peçam ajuda. Ecossistema, como que vocês estão fomentando aqui, é multiplicação de conteúdo. Então já existe muito conteúdo bacana disponível e quando pede ajuda e essa ajuda é bem recebida, bem filtrada, a gente consegue acelerar muitos projetos. Quer pedir ajuda? Vou facilitar para você, deixar o LinkedIn dos três aqui do lado, então só chamar ali para uma conversa, de repente até entender um pouco mais das soluções dos três aqui também, fica aí o contato de todo mundo. E quer pedir mais ajuda também, ó, Eletrolar Show, 23 a 26 de junho, lá no AMB, aqui em São Paulo, a gente vai ter a Solutions Village com várias empresas ali mostrando também soluções como essas que a gente apresentou aqui na mesa para vocês. Beleza? Bom, pessoal, obrigado demais, agradeço muito a presença aqui do Rodrigo Rufka, Head de Marketing América Latina na Corber Supply Chain, Paulo Camelo, CEO, cofundador da Build, Eduardo Ide, diretor comercial da CWS Platform, prazer falar com vocês, valeu demais, obrigado, gente. Obrigado, muito obrigado. Obrigado você também que ficou com a gente até agora, valeu, gente, até semana que vem.